O segundo ensinamento começa com uma afirmação tão desafiadora quanto a primeira. Abre aspas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Fecha aspas. Mais uma vez, não se trata de endurecimento, frieza ou indiferença. Trata-se de algo muito mais profundo. Aqui, o texto não fala sobre deixar de escutar sons, palavras ou pessoas. Ele fala sobre deixar de reagir emocionalmente a tudo o que se ouve. Enquanto cada crítica nos fere, enquanto cada opinião alheia nos desorganiza, enquanto cada palavra desagradável nos tira do centro, ainda não conseguimos ouvir o que realmente importa. O ouvido interior permanece fechado. Crescer espiritualmente exige maturidade. É preciso aprender a ouvir acusações injustas, ironias, desprezo e incompreensão, sem permitir que isso atinja a alma. Essas coisas pertencem ao plano material. São expressões de dor, ignorância, medo ou imaturidade de quem fala. Quando permitimos que elas nos afetem profundamente, fazemos nossa consciência descer ao mesmo nível vibratório. O ensinamento pede algo simples, mas difícil. Não leve tudo para dentro. Nem toda palavra merece abrigo na alma. Assim como não recolhemos lixo da rua para decorar a casa, não precisamos acolher todo o ruído que o mundo produz. Há pessoas que zombam daquilo que nos é sagrado, que ridicularizam verdades profundas, simplesmente porque ainda não estão prontas para compreender. E tá tudo bem. O texto nos lembra que todos fomos crianças um dia. Todos passamos pela inconsciência, pela impulsividade, pela crítica vazia. A maturidade espiritual não exige combate, exige compreensão. Deixe essas palavras passarem como vento, entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Não as leve para o centro do seu ser. Nesse ponto, o livro faz uma afirmação contundente. O esforço do discípulo precisa ser feito sem apoio externo. Enquanto não houver domínio interior, nenhum mestre pode ajudar verdadeiramente. Não porque o mestre não queira, mas porque nada pode ser transmitido a alguém que ainda reage a cada estímulo emocional. Nenhum verdadeiro instrutor espiritual pode atuar antes que o discípulo tenha vencido essas etapas internas. A alma precisa atingir equilíbrio, um estado onde a tragédia não destrói e o elogio não embriaga. Somente então a escuta verdadeira se inicia. A voz do mestre não é uma voz externa. Ela só pode ser percebida quando os sons que alimentam a personalidade deixam de dominar. Quando o riso já não excita, quando a raiva já não controla, quando a palavra doce já não manipula. Os grandes seres que atingiram esse estado vivem em profunda paz, não porque ignoram o mundo, mas porque não são arrastados por ele. Eles permanecem serenos em meio à agitação humana. O caos externo não encontra ressonância interna. Isso acontece porque compreenderam algo essencial. A maioria das informações que recebemos é fragmentada, parcial e distorcida. Ouvir tudo como verdade é perder a própria direção. O texto, então, conduz o leitor a uma reflexão ainda mais profunda. Todo o conhecimento acumulado pela observação, pela ciência e pela razão desaparece quando a vida deste universo se extinguir. Nada disso acompanha a alma. Arte, literatura, cultura e beleza são expressões sublimes, mas transitórias. O verdadeiro conhecimento não é intelectual, ele é intuitivo. E a intuição não pode ser adquirida como se adquire informação. Ela não se aprende em livros, ela desperta. Ela pertence à alma, não à mente racional comum. Por isso, o discípulo precisa elevar sua consciência por um esforço decidido da vontade, não por força bruta, mas por entrega consciente. É aqui que surge um dos conceitos mais profundos do texto: a fé
não fé cega, mas fé como ponte viva entre o eu inferior e a essência divina. A fé é aquilo que permite ao ser humano confiar no invisível enquanto atravessa o desconhecido. Sem fé, o silêncio se torna terror. Com fé, o silêncio se transforma em morada. Quando o conhecimento parcial entra em contato com o verdadeiro conhecimento, ele se incendeia, algo desperta. Os ouvidos internos começam a ouvir. No início, de forma fraca, quase como imaginação. Muitos descartam esse chamado por medo de parecer loucura. Mas antes que essa percepção se torne clara, o discípulo precisa atravessar uma experiência profunda. O abismo do nada. Esse silêncio absoluto causa pavor à maioria das pessoas. A mente associa o silêncio com aniquilação, com morte, com perda de identidade. Mas esse nada não é vazio, é plenitude sem forma. Quando o discípulo atravessa esse silêncio, ele aprende algo decisivo, que prazer e dor são apenas sensações. Nenhuma delas define quem realmente ele é. Nesse ponto, surge uma tentação intensa. A alma deseja qualquer sensação, até mesmo a dor, apenas para não permanecer no silêncio. Mas o discípulo corajoso permanece. E ao permanecer firme nesse propósito, algo se rompe. A sensibilidade emocional compulsiva é dissolvida. Quando o ouvido deixa de dar importância entre o agradável e o desagradável, a opinião alheia perde poder. Nesse momento, a alma está segura. Nesse lugar silencioso, não se permite auxílio emocional, nem intelectual, nem sentimentos, nem raciocínios conduzem essa travessia. É a chamada noite escura da alma. Ao aprender a ouvir o silêncio eterno, o discípulo deixa de ser apenas uma pessoa comum. Para atingir o silêncio puro, é preciso abandonar o coração emocional e também o intelecto racional. Somente então desperta aquilo que estava oculto, a essência suprema. Nesse ponto, a consciência se separa da humanidade comum e entra em um caminho próprio, não mais guiada por impulsos coletivos, mas pela responsabilidade individual. Essa é a única via pela qual o ser humano pode se tornar parte consciente do poder divino. Os que atravessam esse estágio se tornam os precursores. Todos precisam dar esse salto sozinhos, mas saber que outros o fizeram antes oferece força. Durante essa travessia, o discípulo perde momentaneamente o senso de pertencimento. Amigos, mestres, referências desaparecem da percepção, não porque se foram, mas porque o caminho exige solidão interior. O maior inimigo não é a escuridão, é o próprio eu inferior. Quando o discípulo enfrenta a sua própria alma no silêncio, vence o ser que vive apenas de sensações. Nesse ponto, nasce uma nova consciência. A alma passa a habitar como uma estrela silenciosa, acima das oscilações da vida sensorial. A partir daí, a existência torna-se mais real, mais responsável e mais viva. Não porque os problemas cessam, mas porque a consciência amadureceu. Quando o discípulo encontra sua fortaleza interior, reconhece que sua força não vem de si mesmo, mas do fato de ser parte do todo. Quando se liberta da dependência da vida vibratória, o mundo, então, o chama para servir. Quando já não deseja receber, aprende a doar. Abrir os ouvidos da alma é uma tarefa gigantesca. Pode exigir muitas vidas de preparo, mas quando a vontade se alinha com a essência, o tempo deixa de governar. Nesse instante, o discípulo deixa de ser escravo do tempo e começa, finalmente, a ouvir. Se você está curtindo esse estudo, deixe seu like, nos siga e compartilhe esse material com seus amigos. E nos sigam nas redes também para fortalecer o nosso trabalho através dos links que estão na descrição do vídeo. Até a próxima!